Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a Trindade, que geralmente, no caso a Divina Trindade, que geralmente é um tema que as pessoas têm dúvidas, né? Por exemplo, são o mesmo Deus? São deuses diferentes? Como que eles se manifestam na vida das pessoas? O que eles fazem? Então a gente vai responder para vocês algum desses questionamentos. Sim, e antes da gente começar aqui, a gente vai pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem todos os vídeos que a gente postar aqui no YouTube e também que vocês curtam esse vídeo, enviem para alguém, compartilhem bastante e podem comentar também com dúvidas que vocês tenham ou então sugestões também, fiquem à vontade para comentar bastante. Então, falando sobre a Trindade. É importante a gente destacar que a palavra Trindade ela não existe na Bíblia. E por que a gente usa essa palavra Trindade? A gente usa para explicar um aspecto da natureza de Deus, né? Deus, ele é grandioso, ele é um Deus todo-poderoso e a gente usa os recursos que a gente tem para explicar sobre essa divindade de Deus e explicar cada pessoa mesmo ali da Divina Trindade. Então, é um Deus só, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é um Deus só e cada um tem funções diferentes, eles são iguais no ser, todos merecem a mesma adoração, a mesma reverência porque é um Deus só, mas cada pessoa da Trindade, ela tem o seu papel. E aí falando de Deus, né, desse Deus mesmo, assim, no geral, ainda não explicamos sobre cada pessoa da Trindade, Deus é um Deus puro, é um Deus verdadeiro, que ele tem características também muito marcantes, e a gente vai falar para vocês sobre essas características de Deus. A gente tem os atributos incomunicáveis de Deus e os comunicáveis. Falando primeiro sobre os incomunicáveis. Deus, ele possui a aceidade, isso significa que ele é autoexistente. Ninguém criou Deus, ele sempre existiu. Exato. A eternidade, que também, né, tem esse significado que Deus sempre existiu. A unidade, isso significa que Deus é um só. Imutabilidade, ele não muda. Infinitude, então é um Deus infinito. A onipresença, então Deus está em todos os lugares, ele consegue enxergar o mais profundo dos oceanos e tudo, exatamente tudo, Deus conhece, ele é onipresente. Ele possui a onipotência, então ele tem todo o poder, ninguém é mais poderoso do que Deus. Ele pode fazer qualquer coisa. Exatamente. A onisciência, então ele sabe exatamente o que você está pensando agora. O que você vai pensar daqui a 3 segundos. Exatamente. E também possui a soberania. Falando agora também dos atributos que são comunicáveis de Deus, é o amor, a bondade, a misericórdia, a sabedoria, justiça, santidade, a veracidade, liberdade e a paz. Então, falando, né, sobre Deus, nós temos essas características, são muitas características do nosso Pai, do nosso Deus, e aí falando especificamente agora de Deus Pai, dessa primeira pessoa da Trindade, né? Deus, ele é o criador de todas as coisas, ele é o criador do universo, ele nos criou para um relacionamento mesmo com ele, e enviou o seu Filho, Jesus, para morrer pelos nossos pecados e nos trazer a salvação. Então foi Deus Pai que enviou Jesus aqui para a Terra. E eu também quero ler com vocês um versículo que está em 1 João 3:1, que diz o seguinte: Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Então você é filho de Deus só se você de fato aceita Jesus na sua vida. Se você não aceitou Jesus, você ainda não é um filho de fato
de Deus. É só uma criatura É só uma Exatamente. criatura. que ele criou. Exatamente isso. Mas ele tá te chamando pra você ter um Aham, relacionamento com com ele. certeza. Oh, glória. Com certeza. Então, ele nos criou exatamente para um relacionamento com ele. Ele deseja que a gente fale com ele, que a gente interaja com ele. Foi com esse propósito. E bom, falando já um pouquinho de Jesus, como a Gabi citou, Jesus ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é o Deus Filho, que ele é o Deus que se fez homem. E ele é 100% homem e 100% Deus. Ele é Deus, mas também ele se fez homem, ele veio para essa terra, ele viveu uma vida comum até seus 30 anos, cresceu como um bebê comum, uma criança, e a partir dos 30 anos ele teve os 3 anos em que ele fez milagres, ele se revelou ao mundo, e ele veio cumprir a missão dele, que foi morrer naquela cruz, levando todos os nossos pecados com ele, para trazer para nós a salvação e o perdão, e ressuscitando no 3º dia. E ele ressuscitou e agora ele está vivo, vivendo junto com o Pai no céu. E Jesus, ele mesmo afirma ser Deus. Por exemplo, no que a gente pode ver em João 30. Em João 10. Em João 10, 30, diz... Eita. Fora que a Ai. gente tem muitas referências que o próprio Jesus fala que ele fez um milagre, que ele... Só Deus mesmo. Exatamente. Então, a gente vê isso em muitas passagens mesmo. É verdade. Sim, e Jesus ele afirma ser Deus em João 10:30, dizendo: eu e o Pai somos um. Além de outro versículo, outro versículo, João 8:58, em que ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E o eu sou é um nome de Deus no Antigo Testamento. Então Jesus disse que antes que Abraão existisse, eu sou. Então eu sou Deus. E, bom, só Jesus salva. Isso é um fato que não muda de jeito nenhum. Por exemplo, pelo que a gente vê, por exemplo, pelo que o próprio Jesus disse em João 14:6, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E, bom, não tem outro caminho para a salvação. Nenhum outro caminho que leve a vida eterna junto do Pai. Jesus não. veio pra salvar. Exato. E muita gente... tem gente que tem dúvidas, que acredita que Jesus só não existia antes, que ele começou a existir no momento que ele veio para a Terra, que ele encarnou, como se fosse uma pessoa comum. Mas a gente consegue ver desde Gênesis até Apocalipse em que Jesus sempre esteve lá com o Pai. E, por exemplo, alguns versículos que mostram que Jesus esteve aqui no Antigo Testamento, primeiro de tudo, a gente precisa explicar que no Antigo Testamento ele não era referido como Jesus. Então, sempre que a gente vê uma aparição dele no Antigo Testamento, é como o próprio Deus, chamando de Senhor, ou como o anjo de Deus, que tem essa diferença. Se for o anjo de Deus, está se referindo a Jesus. Aí, quando fala de um anjo de Deus, se refere a outros anjos mesmo. E a gente pode ver aqui, por exemplo, em Gênesis 16, que diz aqui: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Nesse versículo, ele diz o anjo do Senhor, ou seja, Jesus. São vários versículos, e tem versículos em Gênesis, em Juízes. Tem um muito famoso que todo mundo conhece, a história todo mundo conhece, gente. Jacó. Jacó segurou. Exatamente. Isso mesmo, gente. Não podemos deixar essa de fora. Com certeza.
Então, sim, gente, ali era Jesus lutando com Jacó. Ou melhor, Jacó lutando com Jesus, né? Sim. Porque se Jesus lutasse mesmo, já era. Jacó não teria chance. Exatamente. E esses versículos e tantos outros que aparecem mostram que Jesus estava lá desde o início com o Pai e está lá até hoje. Que ele veio, morreu por nós, trazendo a salvação e ressuscitou. E agora está lá, vivendo à direita do Pai, esperando o tempo certo para a volta dele. Pra vir buscar a igreja A gente. e acabar com tudo. Maravilha. Bom, gente, agora falando sobre o Espírito Santo, a pessoa que é menos compreendida da Trindade, Realmente. né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa como a gente, só que é uma pessoa invisível. E ele é Deus. Ele é Deus e ele também é Jesus, né? Ele é Deus. E assim, ele não é força e nem poder ou energia. Sim. Ele é uma pessoa. Eu tô enfatizando De fato, muito de pessoa, porque tem muita gente que distorce, Sim. né? Fala que é só uma energia, só uma força, né? Digamos assim, uma pessoa espiritual. Exato, exatamente. Então a gente tem que enfatizar muito que é uma pessoa invisível, que habita na gente, que Jesus deixou para habitar na gente. Então ele fala conosco, ele pensa, ele sente, ele tem vontades também. O Espírito Santo, ele fala de Jesus, né? A gente só conhece Jesus Cristo, de fato, quando o Espírito Santo, ele fala de Jesus para o ser humano. Senão não tem jeito, é o Espírito Santo que convence. Ele convence o pecador, né? Então quando a gente faz alguma coisa errada, é o Espírito Santo que convence a gente que a gente errou. É o Espírito Santo que convence a gente da justiça, que a gente errou e que a gente tem que pedir perdão por aquilo, que a gente tem que se arrepender por aquilo. Ele transforma a gente, né? Então, a transformação quando a gente tem do velho homem para o novo homem, quem faz é o Espírito Santo. Quem cura a gente das coisas é o Espírito Santo, de toda dor, né? De toda tristeza, essas coisas. Sim. Quem cura é o Espírito Santo. E não só na transformação do velho homem para o novo homem, como também todas as vezes que a gente está lendo a palavra. Exato. O Espírito Santo está a todo verdade. momento É transformando verdade. o nosso coração, nossos pensamentos, nossos comportamentos e vontades. O Espírito Santo é a palavra de Deus. Exato. Verdadeira E palavra. ele capacita a gente em tudo que a gente vai fazer. Ele nos dá os dons, né? Todo mundo tem dom, isso é importante falar, que todo mundo tem um dom, tá? Se você não descobriu o seu ainda, conversa com o Espírito Santo que ele te revela. Mas você só não descobriu, porque você tem. Exatamente. E a gente pode falar isso em outro vídeo. E ele nos guia, né? Ele sempre dá direção pra gente do que a gente tem que fazer, se a gente pede, né? Do que a gente tem que fazer, de como agir e essas coisas. Todo mundo tem o Espírito Santo? Não. Só tem o Espírito Santo quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Se arrependeu dos seus pecados. A partir do momento que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você passa a ter o Espírito Santo dentro de você. Então, assim, uma pessoa que não tem Jesus como Senhor e salvação, ela não tem o Espírito Santo. Ela não tem. Isso a gente tem que deixar claro, que só tem o Espírito Santo quem tem Jesus como Senhor e Salvador. E temos os frutos do Espírito, que o Espírito Santo ele produz em nós ao longo da nossa caminhada com Ele. Então tem o amor, a paciência, a paz, a alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Então, os frutos são produzidos em nós de acordo com a nossa caminhada, conforme a gente vai pedindo e a gente vai querendo melhorar com o Espírito Santo, se tornar um ser humano melhor, se tornar mais parecido com Cristo. A principal função do Espírito Santo é transformar o nosso caráter para a gente ficar parecido com Cristo. Exatamente. Porque a gente sozinho não consegue fazer Impossível. essa transformação Exato, de jeito nenhum. não tem como. É só o Espírito Santo que nos transforma e que nos muda, que vai nos moldando. E é muito importante falar uma coisa aqui, porque as pessoas, cristãos mesmo, falam muito de Deus e falam muito de Jesus, mas falam um pouco do Espírito Santo. Verdade.
Sendo que o Espírito Santo, ele é a base de tudo, né? Jesus Cristo, ele tinha o Espírito Santo com ele recebeu o Espírito Santo com ele, já nasceu com o Espírito Santo, né? Mas ele também ali, na palavra mostra que quando ele foi batizado ali, ele recebeu o Espírito Santo também. Então isso mostra que a gente precisa do Espírito Santo, né? E ele deixou aqui pra gente. Então é muito importante que a gente tem que criar uma intimidade com o Espírito Santo. A gente tem que tratar o Espírito Santo como Deus, como a gente trata Deus. A gente tem que tratar o Espírito Santo, buscar a comunhão com o Espírito Santo, né? A Bíblia fala muito, qual o versículo que fala qual que é a graça como é que é? A graça do Senhor... Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Exato. A comunhão do Espírito Santo. É a comunhão com o Espírito Santo. Então a gente tem que criar comunhão com o Espírito Santo. Acordar e falar, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Espírito Santo, vem almoçar comigo. Espírito Santo, tô brava, me ajuda. Chamar o Espírito Santo para literalmente tudo que a gente vai fazer. E pedir direção para ele Exato, também. é criar uma comunhão com o Espírito Santo, né? Isso tá na palavra, a gente criar essa comunhão. Jesus, ele nos ensinou a fazer isso, né? Então, é isso, a gente tem que tratar o Espírito Santo como Deus, né? Como a gente trata Deus, porque tem gente que não faz isso e a gente mesmo de início acaba não fazendo isso, a gente vai aprendendo. Só que a gente só conhece também Jesus de forma muito verdadeira quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo. Quando a gente vai no profundo com o Espírito Santo, né? E a gente pode até destacar alguns versículos, né? Mas falando mesmo da Trindade, que é muito importante. E mostrando que a Trindade sempre esteve presente também junto. Sim, sempre estão juntos. A gente tem um aqui que fala, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então não é só Deus, não é só o Deus Pai, não é só o Deus Filho, não é só o Espírito Santo, é os três. Eles são um ser iguais na essência, iguaizinhos. Honra igual, né? Adoração é igual. A gente fala, ai, mas eu devo orar a Deus, a Jesus. São o mesmo Deus, exatamente, o mesmo Deus. E todos são dignos da mesma adoração. Exato. E é até importante, né, falar isso, que hoje existem igrejas que elas ofuscam um pouco o Espírito Santo no geral, né? E o crente que tá lá dentro acaba também ofuscando um pouco. Então você que tem que faz parte de alguma igreja, que por exemplo fala, o dom de línguas, né? Sim. Que tem gente que fala que só foi em Pentecostes e ficou lá. Não, existe o dom de línguas hoje, né? Ou o dom de profecia, isso também existe. Então, se você faz parte, né, de alguma igreja, alguma denominação que limita, de certa forma, o poder do Espírito Santo, você pode continuar essa igreja sem problema nenhum. Sim. Mas vai mais fundo você com o Espírito Santo. Conhecer mais do Espírito Santo. Porque, supondo que você esteja numa igreja assim, e você tem o dom de línguas, você acaba não recebendo esse dom porque você limita o poder do Espírito Santo por não acreditar. Né? Ou às vezes até mesmo por ter medo do que as pessoas à sua volta vão pensar. Sim. Exatamente. Então é pra se pensar, é pra você também ter uma autoanálise. Será que eu tô adorando mais um? Será que eu tô dando o foco mais pra um? É muito importante falar dos três igualmente. Né? Sim. Então, vamos buscar essa intimidade com o Espírito Santo. A gente aqui, geralmente, às vezes, né, quando a gente percebe que a gente tá falando muito só de um, só que a gente tem que lembrar que foi o Espírito Santo que fez a gente falar, opa, vamos voltar aqui, no Espírito Santo, foi o Espírito Santo. Então... e uma maneira muito boa de buscar o Espírito Santo, ter intimidade com ele, tá aqui, ó. É a Só palavra. Você quer ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo, quer ouvir Jesus? Exato. Exatamente. Deus, ele não vai falar nada pra você, né, que vai contra o que tá na palavra. Quer dizer, muitas pessoas chegam e isso é importante, a gente acredita, né, no dom de revelação, os sonhos, a gente acredita muito nisso, é verdadeiro, né, mas tudo vai ser de acordo com a palavra, elas vão se conversar, tudo vai se unir. Então é sempre importante. Por isso, quando uma pessoa também fala a confirmação do Espírito Santo e vai na palavra, porque a palavra ela é verdadeira e ela fala. E nesse mesmo assunto que você disse, tem que tomar cuidado, porque
Às vezes as pessoas dizem que estão falando isso em nome de Deus, em nome de Também. Jesus, mas não estão. Às vezes as pessoas são enviados das trevas, É digamos verdade. assim. Por isso que a gente sempre precisa estar conectado mesmo com a palavra, Exato. pra gente não ser enganado. Que é a com palavra que mostra esses Sim. erros, esses enganos. isso. Com certeza. E aí vocês perguntam, né? Ah, no Antigo Testamento, né? Antigo Testamento. Isso. É que a gente que fala que é Velho Testamento. Vai, antigo. Antigo. Então, gente, mas tem gente que fala assim, ah, mas e no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele habitava em qualquer pessoa, né? Como é que funcionava? No Antigo Testamento, ele habitava em algumas pessoas, mas geralmente eram aquelas pessoas que tinham alguma como eu posso falar, que conversavam com Deus mesmo de fato, como por exemplo Moisés. Moisés tinha o Espírito Santo nele, Davi tinha o Espírito Santo É nele, verdade. o Salomão também tinha o Espírito Santo nele, e é importante frisar uma coisa, não é porque tem o Espírito Santo que não peca. O único que não pecou foi Jesus Cristo. Exatamente. Quando a gente peca, a gente tem o Espírito Santo na gente ainda, tanto que ele nos Ele que nos convence do pecado. Exato, então é importante frisar isso, que a gente peca e o Espírito Santo ainda continua fazendo parte da gente. Só que tem uma coisa, quando a gente tá num pecado de vício, né, você dá um exemplo, sei lá, Bebida. bebida. mesmo. O que acontece? O Espírito Santo tá lá com a gente ainda, mas a gente tem a opção de fazer ou não fazer, né? E ele vai nos ajudando a tratar o vício. Só que se a gente não quer ser tratado, ou se a gente, por exemplo, decide ficar nesse pecado, por exemplo, o brilho, né, o fogo do Espírito Santo, ele vai se apagando em nós. E aí chega uma hora que a gente fica separado de Deus porque a gente escolhe o caminho do pecado, né? Então é importante também frisar isso, que a gente erra todo dia, a gente peca todo dia, Sim. mas a gente tem que escolher fazer a vontade de Deus, que é não pecar. Então o pecado comum aqui que a gente erra, ele continua fazendo parte. E é ok. Mas se é um pecado que se tornou um vício, você tem que trabalhar com o Espírito Santo para ele quebrar esse vício. Você tem que querer quebrar esse vício, dar liberdade para ele te tratar. Para aí sim você se libertar desse vício e o fogo dele não apagar em você. Agora, se você escolher continuar nessa prática de pecado, o fogo dele sim, uma hora vai se apagar de você e automaticamente você vai se afastar de Deus. Sim. Exatamente. Exato. E o Espírito Santo, ele é muito, eu gosto de falar que ele é muito meigo, ele é muito doce e ele é muito educado. Exato. É verdade. Ele não vai entrar no seu coração de qualquer jeito, com você, com a sua vida toda bagunçada. Não, ele vai querer que de fato essa pessoa queira ele. Então, você vai ter que falar, Espírito Santo, entra no meu coração, habita no meu coração, muda em mim o que tiver que ser mudado, me limpa, me purifica. Ele é educado. Então Ele não vai arrombar a porta do ele não vai coração. arrombar a porta do seu coração de jeito nenhum. Ele é educado. Ele não é como um inimigo que quando entra na sua vida estraga tudo. Ele não é assim, ele é educado. Exato. Ele vai respeitar você. E quando você der liberdade para ser trabalhado pelo Espírito Santo, aí ele vai entrar e vai mudar a sua história. Mas você tem que querer. Não adianta você falar, eu quero e fazer tudo errado. Você tem que querer de verdade, ter atitudes de verdade que você quer o Espírito Santo. E ele com certeza vai habitar dentro de você. É verdade. Exato. Eu acho que é importante também eu gosto muito de sempre olhar outras traduções e tudo mais para entender um pouquinho como a Bíblia fala também de algumas coisas que às vezes a gente não tem conhecimento. E falando, né, da Trindade, tem alguns versículos em Gênesis mesmo, no Velho Testamento, que a gente consegue ver a Trindade mesmo. Só que quando foi feita a tradução, logicamente muda muito de língua para língua, idioma para idioma, mas existe um versículo que é Gênesis 1:1. Abre a sua Bíblia se você não acha Gênesis 1, meu Deus do céu. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a gente pega essa passagem com outra língua, eu não me recordo agora se é no grego, no hebraico, eu não me recordo agora, mas está como Bereshit bara Elohim. Essa palavra Elohim
ela é usada para se referir a Deus, né? No hebraico, aqui tá hebraico mesmo, no hebraico. E esse termo, né, Deus, ele é utilizado quando a gente fala em Deus no plural. Quando a gente está falando de Deus no plural no hebraico, a gente fala Elohim. E quando a gente tá falando no termo singular de Deus, a gente usa uma palavrinha que se chama El. E em Gênesis 1:1, a palavra utilizada, que é no princípio criou Deus os céus e a terra, é Elohim, ou seja, no plural, é Deus. Mas há uma utilização do plural, porque no hebraico eles têm essa diferenciação. Então, Deus criou os céus e a terra. Se estamos utilizando no plural, quem mais trabalhou com Deus criando os céus e a terra? Jesus e o Espírito Santo. E também, não lembro agora se a gente já falou aqui, mas também tem um versículo que fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Tá falando façamos. Nossa imagem e nossa semelhança. No plural. E quem estava ali com Deus? Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Então ele sempre aparece mesmo na palavra desde de Gênesis mesmo. A gente tem outras passagens também, mas eu acho que ficou embasado. Depois deixem aí no comentário se ficou embasado isso mesmo, se vocês gostaram, se tem dúvidas. Mas o que a gente tinha de falar de mais importante, eu compartilhar com vocês é isso. E não ofusque o Espírito Santo, deem adoração para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque todos são dignos da mesma adoração. E os três sempre existiram e sempre vão existir. Exatamente. É isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.